Bom, continuando o meu curso sobre os anos 70, que é baseado no meu livro Pelé, Kissinger e Golbery, eu falei um pouco da Guerra Fria, né, que era o período da Guerra Fria, e dos dois países que haviam ganhado a Segunda Guerra Mundial, que se tornaram as duas grandes superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética, né? Então hoje eu vou falar sobre os Estados Unidos nos anos 70. Obviamente, os Estados Unidos era o país, e ainda é, né, o país mais rico, mais poderoso do mundo, em termos militares, em termos tecnológicos, etc., né, em qualquer aspecto. E ele saiu da Segunda Guerra Mundial como a maior potência, né, industrial e tecnológica e tal, né. Só que ele tinha, obviamente, problemas graves nos anos 70, que eram basicamente a Guerra do Vietnã, né, que os Estados Unidos tinham herdado da França. A França era a potência colonial lá na Indochina, né, no Vietnã. E aí, a partir da Segunda Guerra, começou a haver uma guerrilha contra a França saiu da Indochina, né, abandonou a Indochina, e os Estados Unidos acabaram assumindo aquela guerra do Vietnã, e essa guerra só foi piorando, chegou a ter 500 mil soldados americanos na Guerra do Vietnã, o número de mortes era imenso, né? Até que a opinião pública americana começou a se revoltar contra a Guerra do Vietnã, que não tinha solução, né? Todo dia piorava, todo dia aumentava as mortes e tal, e a juventude americana ela era obrigada a ir para o Vietnã, né? A maioria da população, que não era, principalmente os mais pobres e tal, e acabavam indo para o Vietnã, e 50 mil mortos e tal. Então, esse principal problema dos Estados Unidos era a Guerra do Vietnã. O segundo problema era um problema social, que era o problema de segregação racial dos negros, né? Então, a partir dos anos 60, começou a haver aquela luta, Martin Luther King, para que os negros assumissem o papel que lhes cabia na sociedade, parasse de haver aquela segregação que havia, principalmente no Sul, né? Que os negros não poderiam frequentar restaurantes, frequentar cinemas, era tudo separado, o ônibus era separado e tal. Então, eram os dois problemas que os Estados Unidos tinham, era a Guerra do Vietnã e a segregação racial, né? O presidente que foi eleito em 69 foi o Richard Nixon, que era um conservador, porém ele era conservador, mas ele tinha uma visão estratégica, né? E ele colocou como secretário de Estado o Henry Kissinger, que era um dos personagens do meu livro, Kissinger, né? Ele se tornou secretário de Estado e ele tinha uma visão estratégica, né? Então, a principal atuação do Kissinger foi fazer essa abertura com a China, né? Que, como o mundo era polarizado, Estados Unidos e União Soviética, o Kissinger percebeu a importância de abrir uma terceira frente, né, fazer uma política triangular, e aí abriu para a China. Então o Nixon, que era um cara anticomunista, né, em 71 fez a primeira visita histórica à China, né, e aí começou a relação entre Estados Unidos e China, que era para contrabalançar o poder da União Soviética, né, era uma tentativa de divisão, né, fazer uma política triangular, né? E a China também se interessava por isso, né? Então o Kissinger foi um cara super importante que abriu esse caminho, né? Depois o Nixon se envolveu num escândalo de espionagem contra o Partido Democrata, acabou caindo, acabou tendo que renunciar, mas o Kissinger continuou como secretário de Estado, né? Até que assumiu o vice-presidente, que era o Gerald Ford, que também não conseguiu se reeleger, e no final da década de 70 se elegeu o Jimmy Carter, que era um democrata da Geórgia, que tinha uma visão um pouco diferente em relação a direitos humanos. A gente começou a fazer algumas pressões em cima de governos da América Latina em relação a direitos humanos e tal, que era uma contradição também, porque esses governos militares na América Latina foram colocados pelos Estados Unidos, né? Então era uma contradição que os Estados Unidos estavam fazendo pressão pelos direitos humanos, né? Então, mais ou menos os Estados Unidos na década de 70 era essa
essa visão dos Estados Unidos na década de 70. Obrigado.